Agora sim, voltamos aqui aos nossos estúdios e hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Marco Antônio. E nós vamos fazer um assunto que eu gosto muito de discutir, que é a questão da justiça. E eu ainda não entendi direito, quero entender cada vez mais profundamente como é que o ex-presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu ser denunciado, ser condenado em duas instâncias e chegou na terceira, na maior, e foi, de uma certa forma, não foi absolvido, né? Mas o Supremo entendeu que tudo que foi feito até aquele momento estava sendo feito de forma incorreta. Para isso nós vamos conversar com o Dr. Marco Antônio. Primeiro, boa noite, Dr. Marco Antônio, prazer recebê-lo. Boa noite, Roberto, muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente estar presente no seu programa, tenho o costume de sempre assisti-lo e hoje estou aqui na tribuna. E Roberto, antes de a gente começar o nosso bate-papo, queria fazer dois agradecimentos a dois coletivos que eu faço parte, dentre eles o coletivo Advocacia Social, na pessoa do Dr. Edson Murata, um grande companheiro e grande amigo, e o Observatório da Democracia, na pessoa do Dr. Marcelo Santos e do Dr. João Nadab, que você conhece muito bem, um advogado do sindicato do Sincoverg. Estou à disposição para a gente falar, tentar demonstrar, apresentar para o seu público e seus telespectadores um pouquinho do que foi essa turbulência nos últimos dias das decisões do STF. Perfeito. Primeiro vamos começar com as acusações, né? Quais foram essas acusações que, no entendimento do senhor ministro Fachin, foram feitas de forma errada? Quais foram essas acusações? Tá, vamos lá pela decisão do Fachin. O ministro Fachin, num HC impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele demonstrou para o STF, né, para o relator, que os 4 processos do ex-presidente Lula em Curitiba não deveria ser julgado por lá, que é o famoso que foi falado da questão da incompetência territorial. Por que o Fachin fez isso e por que a decisão do Fachin somente saiu agora? Com as decisões já anteriores do STF em relação a essa competência territorial de Curitiba, né, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, todas essas competências, todos os processos que estavam indo para lá, alguns deles não estavam relacionados diretamente à Operação Lava Jato, mais especificamente na questão de desvio de recursos da Petrobras. Uhum. E na decisão do Fachin, ele entendeu que o que foi apresentado nos 4 processos que por lá passaram do ex-presidente Lula, dos 4 processos, nenhum deles estaria diretamente relacionado à Petrobras. E por isso, com a decisão dele, ele tornou a Justiça de Curitiba, ela não era competente para julgar os processos do Lula. E com essa decisão ele levou todos os processos do Lula, que na verdade são 4 processos, né? Vou te exemplificar os 4. Um deles é o famoso triplex do Guarujá. Que ele é acusado de ter recebido como propina. Como propina. O caso do sítio de Atibaia, né? Onde ele também a mesma acusação feita pelo Ministério Público de Curitiba, e os outros 2 processos são um deles do Instituto Lula, que supostamente recebeu recursos de doação da Odebrecht para o Instituto Lula, e também um outro processo do Instituto Lula, que seria a doação de um terreno para o Instituto Lula. O Fachin, analisando os 4 processos, entendeu que o Ministério Público não conseguiu demonstrar a competência do juízo de Curitiba para julgar os 4 processos do Lula. E com essa decisão dele, todos os processos, os 4 processos que estavam em Curitiba, eles saem de Curitiba e vão para o Distrito Federal. Por quê? Porque, supostamente, os crimes, se forem de fato comprovada a existência dos crimes, eles foram praticados na condição do Lula presidente da República. Então, por isso que esses processos foram enviados para Brasília. Então, ele vai para o Distrito Federal para ser julgado pelo juiz do Distrito Federal. Tá?
Isso daí são relacionado à questão dos processos. Dos processos. Da decisão, qual que é o resultado da decisão do Fachin. As provas, ou as pseudo-provas, também não são mais consideradas? Todo o trabalho, ele cai por terra? O que cai por terra com base nessa decisão do ministro Fachin não são as provas do processo. O que torna, quando ele torna um juiz incompetente, todas as decisões, todos os atos praticados por aquele juiz incompetente, ele é anulado. Ou seja, o processo, desde o início do processo, que é o recebimento da denúncia, até a sentença, todos os atos praticados pelo Sérgio Moro será anulado. As provas, em tese, que depois a gente vai falar sobre a questão do HC da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, todos os atos de provas feitos nos 4 processos, esse juiz de Brasília ele vai ter que analisar um por um para verificar se de fato aquelas provas juntadas no processo, ele vai aceitar como provas e vai dar continuidade a partir dali. Mas esse juiz ele vai ter que analisar não só as provas já existentes em cada dos 4 processos, como também vai fazer análise se a denúncia apresentada pelo Ministério Público, ela é de fato cabível para poder haver o recebimento, para dar início aos processos. Então, todos os processos, dos 4 processos do Lula, a partir dessa decisão do Fachin, e confirmado pelo plenário do STF recentemente, todos esses processos eles começam do zero. Tá? Então, assim, não haverá novas... O juiz vai ter que olhar novamente o processo e verificar se de fato existe ou não condições de dar continuidade ao processo. E diz o seguinte, mas aí não corremos o risco, doutor, eu não sei se é decurso de prazo, ou o tempo, já não corremos o risco, de repente, de passar o tempo e esse crime perder a validade, eu não sei o termo, não me lembro o termo. Seria prescrição. Prescrição. Sim. Não corremos o risco de prescrever esses crimes? Ou esses pseudos crimes? Então, supostamente, se de fato for comprovada a existência dos crimes, quando o juiz chegar na fase de sentença, ele vai olhar o caso se há ou não. Mas corre esse risco? Corre o risco porque o Lula ele tem mais de 70 anos de idade. E pela nossa legislação, quando você atinge superior a 70 anos de idade, alguns casos os crimes reduzem o prazo de prescrição. Por exemplo, se o prazo era de 10 anos, se a pessoa tem 70 anos, o prazo reduz para metade. Então há a redução do prazo prescricional e supostamente, se houve de fato o crime ou não, o juiz analisar que há prescrição do processo, dos crimes praticados, ele pode considerar como um processo prescrito. Eu entendo que ele não foi inocentado. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Eu entendo que ele não foi inocentado, como dá a impressão que ele foi condenado em 2 instâncias e o Fachin disse, não, ele não é culpado. O que o Fachin disse que o julgamento foi feito de forma incorreta. Então o Supremo não está dando para ele uma carta de inocência. Está dizendo que a forma como ele foi julgado não foi correta. Roberto, assim, eu quero deixar bem claro, tirando as posições ideológicas Sim, de cada claro. um de nós, eu estou falando de uma forma... O senhor está aqui como um doutor, meu amigo. Então eu vou falar para você aberto e claramente. Com a decisão do Fachin, tanto nos 4 processos, quando ele começa do zero os processos, significa o quê? A denúncia apresentada pelo Ministério Público, ela não é recebida. Ela deixou de existir. Que a decisão a denúncia ela existe, mas o despacho do juiz que aceita a denúncia do Ministério Público, ela deixa de existir. Que é o seguinte, vamos ao caso do triplex do Guarujá. O Ministério Público fez toda a instrução, fez a denúncia, o Moro recebeu essa denúncia e deu início ao processo. Com isso, essa anulação do recebimento da denúncia pela sua incompetência territorial, o processo começa do zero, começa da denúncia. Então, com isso, claramente, qualquer advogado
da área criminal, qualquer advogado vai verificar. Se não houver denúncia, claramente o Lula é inocente dos 4 processos que ele está sendo julgado. Então, resultado final dessa decisão, na minha singela opinião, o Lula é inocente nos 4 processos que foram julgados como incompetente o juiz de Curitiba e está sendo julgado agora pelo juiz de Brasília. Com essa decisão do Fachin, não corremos o risco de também inocentar todos os outros que estavam lá, como aquele ex-presidente da Câmara, alguns empresários que assumidamente admitiram que pagaram propina e que inclusive devolveram parte desse dinheiro para o Estado. Não corremos o risco de deixar todo mundo inocente, deles pedirem a mesma postura com relação a eles? Sim. Primeiro, Roberto, eu gostaria de falar para você assim, essa questão da Lava Jato, Operação Lava Jato, o que foi a Operação Lava Jato, acho que seria um programa para horas de debate. Verdade. Então a gente poderia aqui ficar falando sobre o que foi a Operação Lava Jato para o país durante horas. Em resumo, com base na sua pergunta, a minha singela opinião é que haverá possibilidade, sim ou não, de diversos réus de processos que estavam em Curitiba fizerem o mesmo pedido. Inclusive com ressarcimento. Ressarcimento, desculpa pessoal, ressarcimento financeiro? Pode. Meu Deus do céu. O nosso amigo Josinaldo Cabeça está perguntando direto e reto aqui: Lula pode ser candidato à presidência da República ano que vem? Se o Lula é inocente, conforme eu acabei de falar agora há pouco, os direitos políticos do Lula foram restabelecidos. Então o Lula, com certeza, já está com seus direitos políticos assegurados e com isso, dependendo dele e dependendo do partido dele, ele poderá ser candidato ou não a presidente da República ano que vem. Não existe nenhum risco de repente, a justiça retroceder em alguma ação, dizendo que ele é inelegível, ficha suja? Existe algum risco, doutor? Com base nesses 4 processos que estavam com base nisso. Não há nenhuma possibilidade em relação a esses 4 processos, que são os únicos 4 processos que existe contra o presidente Lula. Contra o presidente Lula, não há possibilidade nenhuma dele se tornar inelegível a tempo para as eleições do ano que vem. Então você acredita que se depender somente dele e do partido, quer dizer, a justiça não vai conseguir barrá-lo de nenhuma forma? Não. Não existe nenhum tipo de habeas corpus, nenhuma ferramenta legal baseada nesses processos? Não, com esse processo não. Por quê? Todos eles já tiveram a decisão final do plenário do STF. Não tem aonde mais recorrer. Então, a última instância, onde poderia ser, conforme a Procuradoria-Geral da República ingressou com recurso contra a decisão do Fachin, ela já foi julgada e foi definida por 8 votos a 3 que o Lula está com seus direitos políticos assegurados e automaticamente a sua inocência demonstrada. O nosso amigo Elias, seu amigo também, Elias, pergunta ao doutor Marco Antônio por que ele nunca se candidatou à presidência da OAB Guarulhos, pois ele seria o cara. Ali naquela câmera, responde para o Elias. Aí. Elias, você é meu grande amigo, nosso grande locutor, tive prazer de ficar com você o ano passado, 2 meses lá em Mogi das Cruzes, eu fui na eleição passada, eu dando suporte eleitoral aqui em Guarulhos, mas eu fiquei basicamente quase sitiado na cidade de Mogi das Cruzes na campanha do então candidato a prefeito de Mogi, Rodrigo Valverde, onde eu me aproximei cada vez mais do companheiro Elias. Elias, eu nunca tive pretensão, eu acho que é a primeira vez que alguém está vendo alguma fala minha com grande repercussão, com grande participação de outras pessoas. Eu não tenho interesse de ser candidato a presidente da OAB, mas eu falei agora há pouco no começo, eu faço parte de um coletivo chamado Observatório da Democracia. Nós temos um coletivo maior ainda, que não é só esses advogados do Observatório, que nós estamos discutindo as eleições da OAB.
Não tem nada fiquei definido. Fiquei sabendo. Não tem nada definido, a gente não tem nenhum. Nós estamos em conversas iniciais para depois a gente discutir de fato se esse coletivo que eu faço parte irá ou não fazer disputa às eleições da OAB. E eu não tenho, por enquanto, eu não tenho intenção nenhuma de ser o candidato, mas como a decisão é coletiva, se o coletivo entender que o meu nome é o melhor nome para a disputa nas eleições da OAB, eu estaria à disposição. Muito importante essa questão aqui. O Cabeça fala assim, o importante é manter a democracia e que o povo decida no voto. Bolsonaro vai dar uma de Trump, perder a eleição e falar que foi roubado e querer dar golpe militar. Você concorda com o Cabeça, não? Concordo. A gente tem visto a fala do atual presidente em relação às eleições, e o mais engraçado que ele ganhou as eleições na urna eletrônica, ele saiu da urna eletrônica reclamando, e vira e mexe, a gente escuta da boca dele essa questão da volta do voto impresso. Quer dizer, eu não vejo condições nenhuma de hoje em dia a gente retroceder no nosso processo eleitoral, porque não tem prova nenhuma, não há condições. Até hoje, eu faço eleitoral desde 2018 para cá, mas eu conheço a história da Justiça Eleitoral, porque estou fazendo uma pós-graduação nessa área para terminar, e termino ano que vem ela. E tivemos um debate recentemente no nosso grupo de estudo da pós, e foi quase que unânime dentro desse grupo seria uma irresponsabilidade hoje em dia a gente fazer de volta o voto impresso. Principalmente por duas coisas. Uma que não tem condições nenhuma, o custo é muito alto, e outra, a gente está numa sociedade que está discutindo a questão ambiental, trazer de volta papel. Em 89, eu era funcionário do Tribunal de Justiça, Roberto. E eu, além de ser a minha primeira eleição, foi a primeira vez que eu trabalhei como contagem de votos na eleição presidencial de 89. Na eleição do primeiro turno, eu lembro que nós ficamos 7 dias lá no ginásio do Palmeiras, contando os votos para presidente da República, deputado federal, deputado estadual, governador. Era algo maluco. Assim, foi uma coisa surreal. Para mim foi uma das piores experiências. Estava presenciando o processo democrático no país, mas como pessoa foi um sofrimento. Não só para nós, como para todo mundo que está no entorno do processo de apuração dos votos, né? Quem está nos acompanhando, meu amigo Gaza, um abraço, grande amigo comunicador aqui da cidade de Guarulhos, Gaza, abração, meu amigo. E a Mara Ramos, Dr. Marcos, grande amigo e muito competente como advogado, parabéns, Roberto, por levar a gente séria ao seu programa. É verdade, tá vendo, Elias, você que fica me criticando, quando eu trago o pessoal da direita, eu também trago o pessoal da esquerda, você fica me criticando, meu amigo. Maurício Colim, grande diretor-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Guarulhos, CIESP. Vamos lá. O que ele fala? Imagina, não acredito. O duro é ver as atitudes do STF, vários políticos de tudo que é partido reclamou de urnas. Tá vendo como é legal aqui, ó? Cada um tem uma opinião e ele acredita que as urnas não são tão confiáveis. É isso, Colim? Eu entendi dessa forma aqui. Josinaldo Cabeça, a urna eletrônica é confiável porque vários candidatos de ideologia diferentes ganharam. Isso é prova que é confiável. Eu também acredito dessa forma aí, né? Mas sabe como é que é, né? André Oliveira, boa noite a todos da bancada. Queria saber onde andam os vereadores eleitos. Sumiram todos, cadê eles agora nos bairros procurando ajudar os moradores ou pelo menos auxiliar em alguma coisa, pois nas campanhas estavam em vários bairros, mas agora é a reclamação do André Oliveira. Meu amigo José Pereira dos Santos, parabéns, Roberto e doutor Marcos. Está acabando o nosso tempo, doutor. Acredita nisso? Vou rapidinho, né? Gostou? Eu adorei. Poxa vida, que bacana. Caso me convide mais, eu teria o maior prazer de voltar aqui. Doutor, a gente ficou muito contente. Eu gostaria, a minha ideia de urna eletrônica de papel não seria em todas, seriam em algumas, apenas algumas, e seria da seguinte forma, doutor.
o senhor digitaria os seus candidatos, ela iria imprimir dentro de um visor lateral, você iria conferir seu voto e aí você apertaria confirma. Aí uma lâmina cortaria esse papel cairia dentro de uma urna. Você não teria acesso a esse papel. Mas apenas em algumas urnas, não todas. Mas eu também entendo que é bastante complicado esse tipo de coisa. Eu acho que é confiável, só disse que... opa, o que o Colim falou aqui? Eu acho que é confiável, sim. Só disse que não é só o Bolsonaro. Ah, bom, todos reclamam, entendi. O Josinaldo Cabeça disse que reclamar é coisa de candidato que não teve votos. No caso, o Colim nunca foi candidato a vereador, né? Mas é bacana esse tipo de atitude. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço seu convite, agradeço a possibilidade de falar sobre essa turbulência política, jurídica que aconteceu nos últimos dias, né? E, mas vamos conversar mais sobre essa questão. Mas eu queria só dizer assim, na minha concepção, a decisão feita pelo STF, tanto no caso da incompetência territorial lá de Curitiba, como no caso específico do HC, relacionado ao triplex do Guarujá, onde, por decisão até agora, a maioria já está decidindo que o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro do governo Bolsonaro, ele é suspeito, ou seja, ele não foi juiz imparcial, ele acabou sendo considerado como juiz parcial. E com isso, esse processo específico do triplex do Guarujá, ele é nulo do começo ao fim. Inclusive as provas que constam nesse processo, elas não podem ser utilizadas pelo novo juiz. E para terminar, assim, eu acho que essa decisão do STF nada mais, nada menos fez do que trazer de volta o que a gente estava muito preocupado nos últimos anos, é a garantia que nós vamos continuar convivendo no Estado democrático de direito. Eu quero te deixar aqui um pendrive com 2 livros, 2 e-books, de um grupo lá de São Paulo, e são juristas de São Paulo e do Brasil inteiro, inclusive com alguns de fora do país, chamado Grupo Prerrogativas, que eles têm 2 livros publicados, 2 e-books, que um deles fala sobre a questão da suspeição, né, do processo de suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e o outro da questão da incompetência territorial que acabou sendo a decisão. Eu vou deixar um pendrive com você, para você com tempo, nos seus tempos livres, dar uma lida, você vai entender um pouco mais do que a gente está discutindo. E caso haja possibilidade, você tenha necessidade, estou à disposição para a gente fazer um debate mais específico sobre o que foi a Operação Lava Jato para o nosso país.